Jó, capítulo de número 39, versículo de número 27. Nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Ou se remonta a águia ao teu mandamento e põe no alto o seu ninho, nas penhas mora e habita, no cume das penhas, nos lugares seguros. Dali descobre a sua presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue, e aonde há mortos, ali ela está. Curve sua cabeça. Pai querido e santo, eu te peço nesse momento que tu, seu Deus, continue a falar em nossos corações. Que tu, seu Deus, opere a sua vontade. Precisamos e necessitamos ouvir a sua voz. Seja, pois, o homem anulado, e tão somente o teu Espírito Santo possa falar e fluir as nossas vidas nesta hora. Eu lhe peço isso e o faço em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, queridos? Bendito é o nome do Senhor. Eu quero nessa manhã aproveitar a oportunidade para falar uma palavra que Deus já tem colocado no nosso coração, falar sobre uma das referências bíblicas comparativas que é feita não somente ao nosso Deus, mas também a nós que somos os seus filhos. E observando algumas características desse animal, a águia, que é a rainha das aves, símbolo de destreza, símbolo de realeza, símbolo de imponência, de sagacidade, agilidade, velocidade, nós costumamos aprender com os exemplos e as analogias bíblicas algumas verdades, alguns princípios que, se incorporados às nossas vidas, nós podemos nos tornarmos melhores como servos do Senhor, melhores como obreiros na sua casa, melhores como chefes de família, como filhos, como pais, melhores como empregados, melhores como patrões, melhores na vida de uma maneira especial. A águia, ela é um símbolo bíblico do cristão, assim como também na sociedade, ela é símbolo de corporações, símbolos de estados, símbolos de países, como é o caso dos Estados Unidos, símbolos de potências mundiais, porque ela traz uma referência ali de poder, de autoridade, de agilidade, de sagacidade, perspicácia. No caso, quando nós falamos de uma pessoa que é hábil, perspicaz, nos negócios, dizer-se que essa pessoa ela tem uma visão de águia. E a Bíblia ela faz essa comparação conosco de uma maneira muito interessante, e eu gostaria de trazer algumas características da águia para que nós venhamos aprendermos com ela, incorporá-la às nossas vidas e assim nos tornarmos pessoas melhores. Por isso eu gostaria que você me ajudasse nessa manhã e diga para a pessoa que está ao seu lado. Não costumo fazer isso, mas eu gostaria de dizer que você fizesse nesta hora. Diga: você é um crente águia. Bem? Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você entrou aqui pardal, rolinha e ambu, mas você vai sair daqui nessa manhã águia. Amém? Deus seja louvado. A primeira característica que eu gostaria de salientar aqui acerca dessa ave é a característica que demonstra aqui no versículo 27, que diz assim: é seu mandato que se remonta à águia. Ou seja, a águia ela é um animal independente, ela é um animal de atitude própria, que ela não age segundo a ordem dos outros, segundo aquilo que se esperam dela. Ela age conforme a necessidade, ela age conforme ela mesmo pensa, segundo a sua natureza, segundo os seus instintos. Ou seja, ela não é aquele tipo de animal que espera as coisas acontecer, mas ela faz as coisas acontecer. Ela tem atitude, ela tem personalidade, ela tem responsabilidade para consigo mesmo e para com a sua prole, de modo que ela tem uma ação totalmente independente dos outros. A águia é um animal que esboça plenitude de atitude. E uma coisa interessante a salientarmos em relação a isso é que ela não fica esperando o animal, a presa, aparecer
ali próximo a ela, como é o caso da aranha que faz a sua teia, espera a sua presa ser aprisionada por ela. Não, a águia, ela vai de encontro à sua presa. Isso demonstra para nós atitude. E a Bíblia fala muito acerca da atitude que devemos ter. A Bíblia esboça isso de maneira que nós precisamos aprendermos e não sermos pessoas inertes, mas sermos pessoas dinâmicas. Eclesiastes capítulo de número 11, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: quem observa o vento nunca semeará, e aquele que olha para as nuvens nunca cegará. A Bíblia está dizendo que nós precisamos sermos pessoas de atitude. Precisamos sermos pessoas que não ficam esperando a provisão vir do céu, mas irmos de encontro àquilo que é necessário para as nossas vidas, para a nossa subsistência. Pessoas que são completamente inertes. São pessoas que às vezes passam a vida e não realizam nada. Não fazem nada, não experimentam nada, não criam nada, não agem em nada, são sempre dependentes dos outros porque elas não têm esse poder de ação. Elas aceitam a vida como é. Não são agentes transformadores, mas são pessoas que são moldadas pelo contexto em que vivem. Sendo que você não precisa viver e morrer da maneira como você está, você pode mudar de vida. Só que para mudar de vida, isso dependerá principalmente de você, porque vai requerer de você atitude. Atitude para enfrentar as dificuldades e não se fazer refém das circunstâncias. Atitude para tomar a responsabilidade de mudar a sua vida para que as coisas comecem a acontecer. Se nós fizermos aquilo que fazemos todos os dias, nós não vamos experimentar mudança. Se nós queremos mudar em alguma coisa, nós precisamos mudar a maneira como nós fazemos. Se nós queremos mudança, nós precisamos mudar. E para mudarmos, nós precisamos de atitude. O problema é que, em vez de tomarmos uma decisão de agir e enfrentar as dificuldades, nós simplesmente nos sentamos e deixamos o tempo passar. E qual a nossa desculpa na maioria das vezes? Não temos tempo. Uma das maiores desculpas que nós costumamos dar é que não temos tempo. Para quem realmente quer mudança, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer mudar, dá um jeito. Arruma tempo, faz acontecer. Mas quem não quer mudar, quem não aceita a mudança, quem prefere uma zona de conforto a um campo de batalha, em vez de dar um jeito, sempre dá desculpa. Em relação a Deus e todas as suas boas promessas que Ele nos faz na sua palavra, todos nós somos iguais. O que nos distingue são as nossas atitudes em relação a ela. São as nossas atitudes em relação a ela. Deus chegou para Josué e falou: olha só, levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo. Meu servo Moisés é morto, mas você fará esse povo herdar a terra que eu já tenho prometido. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. Porque tu farás passar esse povo o Jordão, e aonde colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar por herança. Deus falou para Josué: Josué, você precisa ter atitude. Moisés morreu, o tempo de Moisés passou, o tempo do cumprimento da promessa se dará agora na sua vida. Mas tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Deus, Ele é conosco. Mas o problema é que nós muitas das vezes nos acovardamos e nos enclausuramos e nos preferimos fazermos refém da situação a ter uma atitude que nos levará a conquistar aquilo que Deus nos prometeu. E a pergunta que não quer calar é: você dá desculpa ou você dá um jeito? Reflita sobre isso.
A águia é um animal que não dá desculpa. A águia é um animal que dá jeito. Ela resolve, ela age, ela vai em busca daquilo que ela precisa. Segunda característica que eu quero ressaltar aqui em relação à águia é que ela habita num lugar seguro. O versículo 27 diz que ela faz alto o seu ninho, nas penhas mora e habita, no cume dos penhascos, em lugares seguros. A águia, quando ela vai construir o seu ninho, para constituir ali uma família e ter ali os seus filhotes, ela não procura um lugar aonde seja facilmente acessível o seu ninho, a sua casa, a sua habitação, porque o seu objetivo é a segurança, seu objetivo é a proteção, seu objetivo é a guarda dos seus filhotes, para que quando ela saísse para caçar, ela poderia ter a confiança de que voltando para casa encontraria os seus filhotes guardados e protegidos, longe dos predadores naturais, longe do inimigo. A águia, ela habita num lugar seguro. Falar sobre a habitação da águia é algo que me empolga, é algo que eu acho extremamente interessante. Por quê? Porque aonde nós poderíamos habitarmos e termos segurança nos dias atuais? Aonde nós poderíamos habitarmos e termos segurança nos dias atuais? Eu conheço muitas pessoas que estão saindo do Brasil, estão migrando para Portugal, estão voltando para o local de nossa origem, dos nossos colonizadores, porque eles não têm mais segurança no país em que nós vivemos, dado a violência, dado as circunstâncias, dados aos problemas e as crises que nós estamos enfrentando. O problema é, será que Portugal é mais seguro do que o Brasil? Será que os Estados Unidos é mais seguro do que o Brasil? Será que existe realmente um lugar seguro nesse mundo? Será que existe? Que segurança é essa que nós buscamos, nos escondendo às vezes dentro de condomínios? Quando na verdade a Bíblia não diz que a segurança está num condomínio, que a segurança não está num carro blindado. A Bíblia não diz que a segurança está num país diferente. A Bíblia diz: a minha segurança está no Senhor. A minha segurança está no Senhor. Não é num local. Salmo de número 31, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: tu os esconderás no secreto da sua presença, dos desaforos dos homens encobri-lo-ás no seu pavilhão, contra as contendas das línguas. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo de número 31, versículo de número 20, que a segurança não está em um local, a segurança não é um lugar, a segurança é uma pessoa, a segurança é Deus, é a presença dele, é a presença dele que nos traz segurança. Não é a força das armas, não é a força dos exércitos, não é um ambiente ou um local. A segurança verdadeira que nós podemos encontrar está no Senhor. O salmista vai dizer ainda no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele não diz aquele que vai a um momento e depois vai. Não diz aquele que migra e depois sai. Ele diz aquele que habita. Não é aquele que visita, é aquele que habita. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. E ele vai continuar dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro, e a tua verdade é escudo e broquel. Não temerei o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste, nem a escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe por quê? Porque somente com os meus olhos eu olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é
é o meu refúgio e o Altíssimo a minha habitação. Quem habita em Deus está seguro. Seguro de que nada nem ninguém lhe fará mal algum, a não ser que Deus permita ou tenha um propósito. Glória a Deus. Ah, mas eu conheço alguém que mesmo crente passou por um momento de privação, de provação, de perda na sua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o mundo também passa por privação, o mundo também passa por privação, o mundo também passa por problema. Mas quem está em Deus sabe que nada foge ao seu controle. Quem está em Deus sabe que nada foge à sua ordenância. Quem está em Deus sabe que aquilo que Romanos 8:28 diz é verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nada nem ninguém chegará a você, a menos que Deus permita e tenha um propósito com isso. Com isso, nós podemos descansar. Não precisamos de catopril. Não precisamos de nenhum remédio de tarja preta para poder termos o sono dos justos. A Bíblia diz: em paz eu deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, faz-me repousar em segurança. Essa confiança, essa paz que nós temos em nossa alma, não é um local, nem um ambiente, nem uma política que nos permitirá ter. A única coisa que te dará paz, que dá segurança à sua vida, é o Senhor. Na presença do Senhor há segurança. Terceira característica que eu quero ressaltar em relação à águia é que a águia, ela é seletiva naquilo que ela almeja. A Bíblia diz: no cume do penhasco, num lugar seguro. E ela vai ainda ressaltar dizendo que lá do alto, dos lugares seguros, dali ela descobre a sua presa. Os seus olhos avistam de longe. A águia, ela é seletiva. Ela não come qualquer coisa. A águia, ela escolhe aquilo que ela vai comer. Ela é predadora, não presa. Ela vai de encontro à sua presa, vai de encontro ao seu alimento, vai de encontro àquilo que ela quer e pega, sem fazer rodeios, sem fazer círculos. Ela não é como o urubu. O urubu anda em círculo, a águia anda reto, voa reto, porque ela voa com um objetivo definido. Ela não precisa se rebaixar para conseguir aquilo que ela quer. Ela do alto escolhe aquilo que ela quer, desce e pega e sobe novamente. Ela é uma ave de rapina, mas não rasteja, não vive embaixo, ela vive sempre em cima. A Bíblia diz: do alto ela descobre a sua presa, sem se precisar se rebaixar para isso. O problema é que muitos crentes, diferentes da águia, estão vivendo como verdadeiros urubus, se rebaixando para conseguir as coisas que precisam, se humilhando para fazer aquilo que elas têm necessidade. Eu quero lhe dizer que você não é pardal, você não é rolim, você não é papacarnice, você não é urubu. Deus te chamou para ser águia. Deus te chamou para ser águia. Aquela mulher cananeia, Ciro Fenício, que foi ter com Jesus Cristo, pedindo para ele um milagre, pedindo para ele a restauração da sua filha, que estava em casa miseravelmente endemoninhada. Depois você lê na sua Bíblia, está escrito endemoninhada, não é niada. Ou seja, habitava um ninho de demônios na vida da filha daquela mulher. E ela foi ter com Jesus e clamou: tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo falou: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher se humilhou mais ainda, disse: Senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus Cristo louvou aquela mulher e disse: olha, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé.
E nós louvamos a atitude daquela mulher, porque através da sua atitude de humilhação, através da sua atitude de renúncia do seu orgulho, através da sua atitude de não rebater a ofensa que Jesus Cristo fez a ela naquele momento, ela obteve o seu milagre. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: aquela mulher, ela não tinha o conhecimento que você tem. Aquela mulher não tinha o Deus que você serve. Aquela mulher, ela sim se humilhou porque ela, na condição dela, como se fosse um cachorrinho. Mas Jesus Cristo falou: não é bom pegar o pão dos filhos. Eu quero lhe dizer que você é filho de Deus. Você não foi feito para estar debaixo da mesa comendo migalhas. Você foi feito para subir à mesa e comer do pão e do melhor que Deus tem para você. E há algumas pessoas que não entendem a sua condição de filho e não aproveitam aquilo que Deus pode te dar. Não aproveitam aquilo que é de Deus. A minha Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O problema é que nós não temos ideia daquilo que Deus pode fazer. Não imaginamos aquilo que nós podemos fazer. Condicionamos o poder de Deus à probabilidade de acontecer. Eu quero dizer que o seu Deus é maior do que o seu problema, é maior do que a sua dificuldade, é maior do que as suas limitações, e pode não somente atender às suas necessidades, mas fazer infinitamente mais, porque o seu Deus é um Deus demais. E nós somos filhos, não cachorrinhos. Nós somos águias, não urubus. Deus nos chamou para sermos águia. Quarta característica da águia. A Bíblia diz: os seus olhos avistam de longe. A ornitologia, que é a ciência que estuda as aves, diz que há cerca de 40 espécimes diferentes de águias. E a águia, ela possui uma característica muito especial em relação aos demais animais. Ela tem uma capacidade de enxergar maior do que todos os outros. Maior do que todos os outros. Nós, seres humanos, temos nos nossos globos oculares a fóvea, que é a capacidade que nós temos de focar em algo. Não conseguimos focar em mais de um objeto ao mesmo tempo, porque só temos uma fóvea. Essa fóvea nos permite nós desfocarmos de alguma coisa e enxergarmos outra, focando os nossos olhos. A águia, diferente dos seres humanos, diferente das demais aves, diferente de todos os animais, ela possui não somente uma, mas 3. Ela consegue focar em cima, focar na frente e focar embaixo, sem precisar mexer com os olhos. A águia, ela tem a capacidade de foco. Ela consegue enxergar sem precisar se mexer. E o que eu acho interessante é que, dada a sua capacidade de enxergar longe, a sua visão é algo assim extremamente reconhecido. Quando uma pessoa tem uma capacidade, uma sagacidade, uma perspicácia, seja no mundo profissional ou seja no ambiente ministerial, dizer-se que essa pessoa tem visão de águia, porque ela enxerga mais do que os outros estão conseguindo enxergar. Ela tem visão. E não há nada pior do que uma pessoa que não tenha visão. A pessoa que não tem visão, ela é circunstancialista. Ela vive somente o momento, somente em perspectiva do hoje e do agora. Mas ela não enxerga o amanhã. Ela não valoriza o amanhã. Ela não dá importância àquilo que realmente importa. São pessoas como o Esaú. São pessoas que trocam o seu futuro, trocam a sua herança por um prato de lentilhas. São pessoas como Ló, que mesmo na companhia de Abraão, não conseguiu ter a dimensão, nem a visão do Deus a qual ele servia. Você lembra do fato? Os pastores de Ló e Abraão estavam brigando, e Abraão chegou para o seu sobrinho e disse: olha, não é bom que haja contenda entre os nossos pastores, porque somos parentes. Escolhe agora para onde você deseja ir, e para onde você fores, eu irei para o outro lado. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló olhou para a direita e viu o deserto. Não viu nada importante. Mas quando ele olha para a esquerda, ele vê as campinas de Sodoma e Gomorra.
regadas pelo Jordão. Não sei o que ele estava vendo ali, mas a Bíblia diz que eles viam aquilo como se fosse o jardim do Éden. Sodoma e Gomorra, ele viu como se fosse jardim do Éden. Eu quero lhe dizer que nem tudo que reluz é ouro. Muitas das vezes, quando você tem uma visão tacanha, uma visão pequena, uma visão limitada da vida, você enxerga ouro aonde não tem ouro. Você enxerga preciosidade naquilo que não tem valor. Você enxerga aquilo que não presta como se prestasse. E com isso você troca a sua vida, o seu futuro, a sua herança, os teus propósitos com Deus, por circunstâncias passageiras, de felicidades momentâneas e efêmeras, tudo por falta de visão. Abraão também viu Sodoma e Gomorra, mas Abraão, quando ergueu os olhos, ele viu que aonde ele fosse, a bênção do Senhor estava sobre a sua vida. E aí a Bíblia diz assim: depois que Ló se apartou de Abraão, o Senhor apareceu a Abraão novamente e disse: Abraão, ergue os olhos e vê, porque até onde a sua vista alcançar, eu te darei por herança. Aleluia. Abraão ergueu os olhos e viu, e tudo aquilo que ele viu, o Senhor lhe concedeu a ele e a sua descendência. Você vai até onde a sua visão lhe permita ir. Você consegue chegar até onde a sua visão lhe permite enxergar. Por isso, pare de ver derrota, pare de ver problemas, pare de ver apenas dificuldades. Comece a enxergar a mão de Deus sobre sua vida. Comece a enxergar o poder de Deus agindo sobre você. Não seja como um Geazi, que só vê exércitos inimigos, mas que quando Eliseu orou e disse: Senhor, eu peço que abra os olhos do moço para que ele veja. E o Senhor respondeu, e os olhos de Geazi foram abertos, e ele viu os cavalos e carros em volta de Eliseu, como semelhança de cavalos e carros de fogo. Ou seja, maior era o exército do Senhor do que o exército dos seus inimigos. O meu desejo nessa manhã é que Deus abra os olhos espirituais de muitos crentes aqui nesta hora, para que vocês possam enxergar aquilo que os outros não estão enxergando, para que você possa ver aquilo que os outros não estão vendo, para que você possa ver as dificuldades, possibilidades de você melhorar de vida, melhorar a sua situação, melhorar a sua família. Aleluia! Quinta característica da águia que eu quero salientar aqui nessa manhã: ela voa alto. A águia, ela é esplêndida. Um animal com uma capacidade totalmente particular. Ela voa nas mais altas altitudes. O seu corpo cilíndrico, cerca de 90 a 1 metro de tamanho de bica até a ponta da sua cauda, com cerca de 3 metros de envergadura de asas, lhe permite ir a lugares aonde pardal nenhum consegue alcançar. Ela voa alto, e essa sua capacidade faz com que ela se distinga das demais aves, porque ela nunca está por baixo, ela sempre está por cima. Glória a Deus. Ela nunca voa rasteiro, ela sempre voa por cima, sempre voa por cima. Com isso, ela enfrenta menos intempéries da vida do que os demais animais. Por quê? Você já viu quando começa a chover, quando arma aquele temporal e o trovão começa a soar? As pequenas aves, o que elas fazem? Procuram um lugar para se esconder, procuram uma árvore para ficar. A galinha se esconde debaixo de um caixote, entra para dentro do galinheiro, porque busca a proteção naquele momento de trovão. A águia, diferente das demais espécies de aves, ela usa a força da tempestade ao seu favor para se projetar a lugares mais altos. Ou seja, ela usa a adversidade
para crescer. O primeiro voo é sempre inferior ao segundo. O terceiro voo é ainda maior do que o segundo. Ela está sempre voando mais alto. Cada vez mais alto. Eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. E esse propósito nos leva ao crescimento, ao amadurecimento, ao aperfeiçoamento, para que o seu nome seja glorificado em nós, em toda e qualquer circunstância. A águia usa a adversidade para se sobrepor a ela, em vez de se esconder dela. Você precisa aprender a mudar a sua atitude em relação aos problemas e às aflições que você vai enfrentar. Você precisa transformar dificuldades em possibilidades. Eu lembro quando a crise chegou, açoitando o nosso país. E eu, como um pequeno empresário, me perguntaram o que eu ia fazer diante daquela situação. Eu falei, olha, eu decidi que eu não vou participar. Eu não vou participar dessa crise. Ah, mas o Brasil está em crise, tudo bem, mas eu não vou participar dela. Começou a surgir uma frase que dizia, com crise se cresce. Sim, mas muita gente não cresceu, declinou. Porque se portaram de maneira errada em frente à situação. Aprenderam? Alguns sim, outros não. Mas aqueles que aprenderam, eles cresceram cada vez mais. Eu quero lhe dizer, você é um crente águia. Assuma sua postura diante do Senhor. Não deixe que os vendavais, não deixe que as tempestades, não deixe que os problemas da vida defina aquilo que você é ou aquilo que você vai ter. Antes de se tornar refém da circunstância, torne-se aquele que vai moldar o seu futuro, o seu destino com a bênção do Senhor. Porque enquanto o mundo está dizendo que não tem jeito, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz, assim diz o Senhor. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e de bem, para vos dar o fim a qual desejais. Deus não deseja o mal, não deseja a tribulação, a provação. Deus pensa o melhor ao nosso respeito, e Ele deseja o melhor ao nosso respeito. Só que o que nós fazemos com isso é que determina aquilo que haveremos de ter e aquele que haveremos de ser. Por isso eu te digo nessa manhã, seja um crente águia. Deixa eu caminhar para encerrar. Uma outra característica da águia que nós precisamos incorporar à nossa vida é a capacidade de renovar-se em Deus. Renovar-se em Deus. Nós estávamos brincando mais cedo aqui, falando sobre algumas coisas que vão acontecendo com o nosso corpo à medida que nós vamos envelhecendo, à medida que o tempo vai passando. Eu tenho 36 anos, já não tenho mais aquela mesma virilidade, a disponibilidade, a animosidade de quando eu tinha 18. O tempo vai chegar. E para aqueles que não têm 36, mas têm 62, 75, 80, o tempo chegou para eles. Mas uma das características mais interessantes da águia é a capacidade dela de se renovar. E esse renovo da águia, ele é abordado biblicamente como um renovo que nós devemos ter em Deus, na nossa vida espiritual. O fato de nosso corpo envelhecer, o fato de nossas forças diminuírem, não significa que o nosso ânimo em Deus precisa se esvair, ou que as nossas forças espirituais precisem declinar. Não, nós podemos continuar crescendo, evoluindo e nos renovando em Deus dia após dia. A Bíblia diz assim, ainda que esse corpo exterior se corrompa, contanto no nosso homem interior nos renovamos dia após dia. E a águia é o símbolo dessa renovação. É o símbolo dessa renovação. No Salmo de número 103, versículo de número 5, a Bíblia diz que o Senhor
renova as nossas forças como nos dias da nossa mocidade. Isaías capítulo de número 40, versículo 31, fala que o que os esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como de águias, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Mas sabe por quê? Espera no Senhor. E esse esperar no Senhor não é sentar e esperar que tudo vai acontecer. Não, está falando sobre descansar em Deus, confiar no Senhor, entregar a sua vida no Senhor, renovar-se em Deus, para que não venha decair-se espiritualmente. A águia, ela voa tão alto, mas tão alto, que quando ela quer descansar, ela pode ter duas atitudes. Quando ela está fazendo um voo muito longínquo, ou ela estende as suas asas e começa a planar, ou ela pode simplesmente encolher as suas asas, recolher ali as suas pernas, esticar o seu bico e descer meteoricamente em direção à terra. Só que dada a sua distância, que ela está voando lá em cima, até ela chegar embaixo, antes dela chegar e bater com a sua cara nos pedregais, ela novamente abre as suas asas, alça voo e descansada pode caminhar e voar por muitos e muitos mais tempos. Aleluia! E a Bíblia usa esse exemplo da renovação para a vida do crente. Porque muitas vezes o que nós pensamos e desejamos, e isso é fato, é disparar, é estagnarmos, é abandonarmos a nossa vida ministerial, é abandonarmos o nosso chamado em Deus, o nosso propósito em Cristo, porque muitas vezes nós estamos cansados. E isso eu quero lhe dizer que é a coisa mais normal do mundo. Um dos maiores sinais na vida de um homem, de uma mulher de Deus, de que Deus tem um chamado na sua vida, é o desejo de desistir, é o desejo de parar, é o desejo de abandonar, de depor as armas, de abandonar a posição, de largar aquilo que está fazendo, de entregar-se. Porque às vezes nós nos cansamos, o esgotamento espiritual chega. Mas eu quero lhe dizer, em Deus, se você assume uma postura diante da sua vida ministerial, diante da sua vida pessoal, diante da sua vida profissional, de ser águia, você não precisa parar. Você é capaz de descansar em pleno voo. Descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E agora eu encerro. Mais uma característica que eu quero salientar é que a águia, ela aprende a ter consciência da sua natureza desde quando nova, saída do ovo. Diz aí o texto: seus filhotes chupam sangue. A mamãe águia sabe que seus filhos não têm capacidade ainda, dado a pequenez dos seus bicos, de rasgar um pedaço de carne. Então, como ela começa o processo de alimentação, ela mastiga a carne e coloca dentro do bico dos seus filhos. E às vezes pega um pedaço de carne, põe do lado deles no ninho, para que eles possam chupar o sangue daquele animal ali morto, para eles entenderem desde muito cedo que eles têm que ter consciência da sua vida como predadora, como carnívora, como da sua natureza como sendo ave. Então, desde cedo, os filhotes aprendem a valorizar o sangue para a sua subsistência e terem consciência da sua natureza como ave. Quando nós não aprendemos desde cedo essa valorização da nossa vida e não temos consciência da nossa natureza em Deus, nós muitas vezes apanhamos da vida. Às vezes sucumbimos diante dos problemas, reagimos como pardais diante das provações e das tempestades, quando na verdade somos filhos de Deus, somos águias do Senhor. E não entendemos um fator predominante e importante para as nossas vidas, e não temos consciência da relação do sangue na vida do crente. Não estou falando do sangue de bodes, de carneiro, de aves, não, estou falando do sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. E por às vezes não entendermos e não nos conscientizarmos
da importância do sangue de Cristo na nossa vida, nós amargamos uma vida de pecado, de miséria, pecando ora por outras vezes, sempre caindo nas mesmas mesmices, nos mesmos vícios de pecados, porque não temos consciência do poder do sangue. Não temos consciência do poder do sangue de Jesus nas nossas vidas. Pedro ele vai dizer lá no capítulo 1 da sua primeira carta, no versículo 18, acerca do sangue de Jesus Cristo, ele diz assim: sabendo, pois, irmãos, que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo, mas manifestado agora por amor de vós. Sabe, quando nós não temos consciência do sangue de Jesus na nossa vida, nós não entendemos todos os pormenores, tudo aquilo que envolve a aliança que nós temos com Deus. Uma aliança que foi feita com sangue. E um sangue não comum, mas o sangue de Jesus. Aleluia. Sangue esse que hoje na ceia é representado pelo cálice do vinho. E que muitas vezes nós tomamos sem discernirmos a importância que isso tem para nossas vidas. Mas eu quero te dizer nessa manhã que hoje você vai tomar uma ceia diferente, consciente de que o sangue de Jesus Cristo, ele não é simplesmente uma mera representação simbólica no ato da ceia, mas o sangue de Jesus Cristo é poderoso para purificar todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, para nos apresentarmos como igreja santa, limpa, lavada, no dia final do encontro com o esposo, no céu de glória. Tendo consciência do sangue, nós entenderemos que aquilo que Jesus fez por nós é muito mais daquilo que nós valorizamos em relação a Ele. João vai dizer o seguinte, amados: se andarmos na luz como na luz Ele está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, e aí entra uma paráfrase minha, o sangue de Jesus Cristo, que é poderoso, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Todas as vezes que o diabo se levantar contra você, para tentar intimidá-lo, para tentar fazê-lo desistir da fé, para acusá-lo de que você é pecador, de que você é miserável, de que você não merece estar aqui participando da ceia do Senhor, de que você não merece estar no meio da congregação dos santos, eu quero lhe dizer que você pode levantar a sua voz e lhe dizer: eu sei que eu sou pecador, mas o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados. Uma vez, um médico, ele estava a observar a visita de um pastor a uma pessoa que estava morrendo, e ali no leito do hospital, o médico conhecia bem aquele homem que estava morrendo, e sabia que ele havia vivido uma vida desregrada, uma vida desgraçada, uma vida de bebedice, uma vida de orgia, uma vida de muitos pecados, e no momento final da sua vida, aquele pastor foi visitá-lo, falou-lhe de Jesus. Aquele homem levantou as suas mãos e aceitou Jesus no leito ali, final da sua vida. E aquele médico ceticamente olhou para o pastor e disse: será que 3 minutos de aceitação desta fé pode apagar uma vida inteira de pecado e de miséria como essa que esse homem viveu? Aquele pastor disse para ele: olha, não é por 3 minutos, não é por 1 hora, não é por um dia, não é por uma vida, porque o tempo não apaga pecado. Então 3 minutos de conversão não conseguem apagar o pecado deste homem. Mas no entanto, o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para apagar os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para apagar os nossos pecados. Eu quero dizer que nesta manhã você vai tomar uma ceia consciente de que você não é comum, de que você não é comparado às aves, um pardal, uma rolinha, um iambu ou até mesmo um urubu. Você é águia, você é filho do Senhor, você é filho de Deus, e como tal, você
saber se portar diante da vida. Deuteronômio 32, versículo 11. Diz o Senhor: como a águia que se revolve sobre o seu ninho, e voando em torno dele, pega os seus filhos sobre as asas e os conduz, assim somente o Senhor os guiou, e com ele não havia deuses estranhos. O Senhor disse para os seus filhos, quando os tirou da terra do Egito: como uma águia eu vos livrei e vos levei sobre as minhas asas. Deus está dizendo: eu sou águia, como meus filhos, vocês também devem ser. Fique de pé nesse momento. Nós vamos estar orando nessa hora. Eu quero pedir ao Senhor que transforme o seu coração em um coração de água. Simbolicamente falando, eu quero que Deus mude a sua vida. Eu quero que Deus lhe dê visão. Eu quero que Deus lhe dê capacidade para voar mais alto. Eu quero que Deus lhe dê proteção e segurança à sua presença. Eu quero que Deus lhe dê um coração segundo o seu coração. O Senhor disse: como uma águia eu vos libertei e me levei sobre as minhas asas. Que o Senhor te carregue sobre as suas asas, para que você aprenda a alçar voos mais altos na sua vida. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, eu quero te louvar, Senhor Deus, nesta hora, porque temos falado a sua palavra que é poderosa, a sua palavra que é operosa, a tua palavra que tem poder para transformar vidas, que tem poder para renovar vidas, a tua palavra que tem poder para edificar vidas, tem poder, Senhor Deus, para construir vidas. Eu lhe peço agora, em nome de Jesus Cristo, que tu esteja transformando o nosso coração e a nossa mentalidade. Que nós não venhamos te ver, Senhor Deus, como pardais, que nós não venhamos te ver como urubus, vivendo de restos, vivendo daquilo que sobra, daquilo que é podre, daquilo que é estragado. Não, nós queremos, Senhor Deus, provar daquilo que é o melhor, segundo a tua palavra. Deus, em um nome de Jesus Cristo, muda o nosso coração, muda, Senhor Deus, a nossa mentalidade, muda as nossas atitudes em relação à vida, em relação às adversidades que passamos, em relação, Senhor Deus, às crises que vivenciamos. Deus, muda a nossa história, em nome de Jesus Cristo. Eu lhe peço isso nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você crer nessa mudança da sua vida, eu te convido a dar a melhor salva de palmas para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele é tremendo. Sente-se rapidamente.